Olá, pessoal. Quem fala é a professora Natália e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de anatomia, iniciando hoje sobre o sistema respiratório. Esse sistema, nós já até discutimos um pouco sobre ele na nossa aula prática, que nós tivemos, né, uma aula prática sobre o sistema respiratório, e nós vamos estar aqui revisando e reforçando sobre a importância desse sistema e a ligação dele com o nosso sistema circulatório, que também, né, já discuti isso com vocês, e nós vamos estar vendo um pouco mais sobre isso. Aqui nós conseguimos visualizar de modo geral as estruturas que compõem esse sistema, né, começando lá na cavidade nasal, o nosso nariz, até chegar aos alvéolos pulmonares. E nós vamos então estudando cada um dessas estruturas e conhecendo sobre a função e a importância que essa estrutura, que esse órgão desempenha dentro do nosso sistema respiratório, né? Aqui nós conseguimos visualizar que o nosso sistema ele é dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Essa divisão ela é feita baseada naquelas estruturas que estão dentro da cavidade torácica e fora da cavidade torácica. Então, lá iniciando a cavidade nasal, faringe, laringe e até mesmo o iniciozinho da traqueia, nós falamos que são as estruturas que compõem o nosso trato respiratório superior. E as estruturas, né, abaixo da traqueia, o que vem após a traqueia, que são a traqueia, os brônquios, bronquíolos, até chegar aos nossos alvéolos pulmonares, nós chamamos de trato respiratório inferior. Então, o nosso sistema respiratório, ele tem a função, né, de realizar a nossa respiração. Ou seja, é um conjunto de estruturas que vai permitir que a gente faça a absorção do oxigênio do meio ambiente e elimine para esse meio externo o nosso gás carbônico, aquele mesmo que nós comentamos lá dentro da nossa circulação sanguínea, que vai ser importante para as nossas células, né? Então, é o oxigênio que entra pelo nosso sistema respiratório, que vai até as nossas células e depois do metabolismo celular, do trabalho dessas células, vai haver como resultado a produção do gás carbônico e o nosso sistema respiratório, então, ele vai também eliminar esse gás carbônico como que foi um produto, né, resultante das nossas oxidações celulares. Então, o nosso o sistema respiratório, nós temos, né, as vias aéreas respiratórias. O que seriam as vias aéreas respiratórias? Seriam todas aquelas estruturas por onde o nosso ar ele passa, tanto, né, o oxigênio na entrada como o CO2, o gás carbônico, na hora que vai sair. Então, inicia-se ali na cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, que eles vão se ramificando, né, em brônquios principais, posteriormente lobares, depois os segmentares, até chegar aos bronquíolos. Então, todas essas estruturas, que nós vamos ver mais detalhadamente sobre cada uma, constituem as vias aéreas respiratórias, ou seja, por onde o nosso ar ele vai passar, é o caminho que ele vai percorrer. Assim como no nosso sistema sanguíneo, o nosso sangue ele percorre por locais como artérias e veias, aqui no nosso sistema respiratório, o nosso ar ele também vai passar por um caminho. E o caminho e a sequência que ele vai fazer são por meio dessas estruturas das nossas vias aéreas, até chegar aos pulmões, onde nós temos lá estruturas que a gente chama de alvéolos, que são estruturas, então, funcionais, são as unidades funcionais desse sistema, porque são nesses alvéolos que vão ocorrer as trocas gasosas, ou seja, o momento em que o nosso sangue ele vai passar pelo processo de hematose e se tornar oxigenado. Então, como a gente, né, comentei com vocês, o ar ele vai entrar inicialmente ali pela nossa cavidade nasal. Então, nós temos a estrutura externa, que é o nosso nariz. Nessa estrutura externa do nariz, nós temos pelos ali que a gente chama de fibriças. Esse ar ele vai adentrar pela nossa cavidade nasal. Na cavidade nasal,
ela é muito vascularizada e também possui mucosa. Por ser vascularizada, acaba sendo normal em muitas pessoas a ocorrência de hemorragias, já que ali existem muitos vasos sensíveis. Só que essa vascularização, junto também com a mucosa, ela tem a função de ajudar o nosso ar para umidificar e aquecer o ar. Então, essa parte inicial do nosso sistema respiratório, lá do nosso nariz e da cavidade nasal, tem a função importante para o início desse processo dentro do nosso sistema. Né? As fibríceas, que são os pelos, vão contribuir para reter impurezas, partículas, né, de substâncias que tenham no ar, né, poeiras, e assim, quando vai passando pela cavidade nasal, continua retendo, e pela cavidade nasal, e continuando depois pela cavidade nasal, nós temos estruturas com mucosa, que essa mucosa ajuda a umidificar o ar, o que é muito importante, porque se esse ar ele não for umidificado, ele pode acabar dando aquela sensação de ressecamento das nossas vias aéreas. É, por isso que é importante a gente fazer essa respiração pelo nosso nariz, porque se a gente respira, por exemplo, pela boca, quando o ar ele entra pela nossa boca e ele é direcionado diretamente ao nosso pulmão, ele não passa por regiões que vão purificar, aquecer e umidificar esse ar. E aí, com isso, dá aquela sensação que, às vezes, por exemplo, se a gente estiver correndo e respirando de forma ofegante pela boca, faz aquela sensação estranha dentro, né, da região do nosso tórax, como uma sensação de ressecamento mesmo. Então, o ar ele precisa de passar por essa umidificação feita pela mucosa da cavidade nasal e mucosa também presente na faringe e outras estruturas, como também a vascularização, né, da nossa cavidade nasal, ela é importante para poder ajudar a aquecer esse ar. Então, aí o nosso ar ele inicia o seu trajeto, né, pelo nosso nariz, pela cavidade nasal. Na cavidade nasal, para que aconteça essas funções, nós podemos destacar aí algumas regiões importantes, né, como as conchas nasais, né, os meatos, que são estruturas que facilitam que esse ar circule por essa cavidade e com isso também facilita que ele chegue ao nosso pulmão de uma forma mais lenta. Se a gente comparar, por exemplo, a respiração quando a gente respira pelo nariz e quando a gente respira pela boca, vocês vão perceber que pela boca o ar ele vai muito mais rápido do que pelo nariz. Então é importante que esse ar ele passe devagar pela nossa cavidade nasal para que ali as estruturas que ali estão consigam fazer aquelas funções que eu citei, de umidificar o nosso ar e aquecer o ar para dar continuidade pelo trato respiratório. Após passar pela cavidade nasal, o ar ele vai seguir pela faringe, que é um órgão tubular muscular e também tem mucosa, ou seja, aquela mucosa que também ajuda na umidificação do ar. A faringe, ela pertence a dois sistemas, tanto ao respiratório, ou seja, por onde passa ar, como também ao sistema digestório, né, ou digestivo, por onde passa o alimento. Sistema esse que nós ainda vamos estudar. A faringe, ela é dividida em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nós vamos ver em figuras mais à frente que é por conta da localização e proximidade das regiões da faringe. Quando eu penso dentro do sistema respiratório, essa faringe ela vai ser continuada pela laringe. Já dentro do sistema digestivo, a faringe ela vai ser continuada pelo esôfago. Então, aqui, a faringe, né, como eu comentei, ela é dividida em três regiões: a nasofaringe, que é aquela comunicação da faringe com a nossa cavidade próximo ali ao ouvido, né, as tubas auditivas; a orofaringe, que é a região localizada próxima à nossa cavidade bucal; e a laringofaringe, que é a região, então, que vai estar em contato com a nossa
laringe. Aqui nós percebemos, né, de cores diferentes essas três regiões da faringe. Em vermelhinho, a nasofaringe, em amarelinho, a orofaringe, em contato ali com a cavidade bucal, né, cavidade oral, e a laringofaringe, que é a região da faringe que está em contato, então, com a nossa laringe. Aqui nós também conseguimos visualizar a continuidade da faringe no trato digestivo. Então, a gente percebe que a faringe, de um lado, ela vai ser continuada pela laringe, dentro do sistema respiratório, e do outro lado, ela vai ser continuada pelo esôfago, que seria a continuação do sistema digestório. Então, nós vamos focar nesse momento na continuação dentro do sistema respiratório. Então, o ar, ele inicia o trajeto dele na nossa cavidade nasal, passa pela faringe e depois vai para a laringe. Então, a laringe é um órgão tubular músculo cartilagíneo, né? Então, nós temos músculos e temos cartilagens. Ela é responsável também pela produção de som, de fonação. Isso porque nelas nós temos as nossas pregas ou cordas vocais, que conforme o ar passa por elas, vai emitir então o som. Essa região, né, onde fica as pregas e as cordas vocais são chamadas de glote. E nessa glote nós temos também a epiglote. A epiglote ela é muito importante para que impeça a passagem de alimentos para dentro das nossas vias respiratórias. Então aí vocês podem ver, né, a cavidade nasal, descendo pela faringe, né, com as suas diversas regiões, a laringe e ali na setinha mostrando a epiglote, né, que é uma cartilagem que fecha, ela vai se movimentar, na hora que o bolo alimentar passa, ela vai fechar a passagem da laringe para o bolo alimentar, continuar da faringe indo lá para o esôfago. E na hora que não tiver bolo alimentar, a epiglote permite que essa passagem da laringe fique aberta e assim passe o ar da faringe para a laringe. Aqui nós temos também umas figuras interessantes para a gente observar isso. A epiglote ali apontando para a pontinha dela. Então, a epiglote ela fica logo no início da laringe. Se for o alimento que passa, essa epiglote vai fechar essa entrada da laringe e o alimento vai seguir para o esôfago. Se não for alimento, se for o ar, então epiglote ela vai ficar assim, vai permanecer aberta para que o ar passe para a nossa laringe e continue pelo trato respiratório. Aqui nesse textinho é um textinho que explica exatamente essa movimentação que a epiglote faz durante a deglutição, ou seja, durante a passagem do alimento e durante a respiração. Se acontecer da gente, às vezes acontece, né, da gente estar conversando e ao mesmo tempo vai tomar uma água, vai comer, e isso acaba fazendo com que algum alimento, algum resíduo passe para dentro da nossa via respiratória, né, para dentro da nossa laringe, porque a epiglote ela não deu conta de fazer as duas funções ao mesmo tempo, de fechar para o alimento passar ao mesmo tempo que a gente está falando e está entrando ar. Então, quando isso acontece, acaba estimulando a tosse, né, para que esse resíduo que tenha passado para dentro do nosso trato respiratório, ele volte e não fique lá acumulado, podendo gerar algum outro problema. A laringe, ela possui 4 cartilagens importantes, né? Então, nós temos a tireoide. A tireoide, ela é importante para proteger as nossas cordas vocais. A cricoide, né? Lembrando aqui que tireoide, eu tô falando da cartilagem, tireoide, né? A cricoide, que situa-se inferior ali à tireoide, a aritenoide e a epiglótica. Aqui nós conseguimos visualizar essa cartilagem tireoide e a cricoide, e aqui a gente consegue visualizar a epiglótica e a aritenoide. Também na outra figurinha temos também de novo a tireoide e a cricoide. Então são cartilagens que constituem a estrutura da nossa laringe, dando sustentação para as nossas cordas vocais, para a nossa epiglote,
né, para fazer o fechamento, para não entrar alimento para o trato respiratório, para poder dar estrutura para nossa laringe. Posteriormente à laringe, vai ter a nossa traqueia. Então, a traqueia, ela vai estar localizada entre a laringe e o início dos nossos brônquios, cerca de 15 a 25 centímetros de comprimento. Ela é formada por cerca de 16 a 20 anéis cartilaginosos. Esses anéis, eles são em forma, pensem como se ele fosse um C, eles não são completamente fechados. Na parte posterior desses anéis, o que vai fazer com que eles se fechem de verdade são os músculos, né? O músculo traqueal. E aí eu pergunto, por que será que a laringe, a faringe, ela é constituída, né, principalmente ali por músculos, né? E a traqueia nós temos os anéis cartilaginosos, né? A grande parte da constituição é por cartilagem. Por que será? Fica aí um questionamento para depois a gente discutir. E aí, então, a traqueia ela vai dar continuação na passagem do ar antes de chegar aos nossos pulmões. E aí, depois, a traqueia ela vai se bifurcar, dando origem aos nossos brônquios. No ponto de bifurcação para os brônquios, nós temos uma região chamada de carina. Essa carina, então, ela é uma saliência anatômica que a gente encontra no ponto de bifurcação da traqueia para formar os dois brônquios principais. Então, aqui vocês podem observar, né, os anéis traqueais. Entre os anéis traqueais, nós temos os ligamentos anulares. Então, temos anéis e ligamentos no meio, ligando esses anéis. A carina, que é esse ponto de saliência no ponto de bifurcação para os dois brônquios, e após a traqueia, então, vai começar a dar origem aos primeiros brônquios, que são os brônquios principais, ou também chamados de brônquios de primeira ordem. Então, brônquio de primeira ordem e brônquios principais é a mesma coisa, tá bom? Aqui, essa figura, ela nos mostra também o ligamento, né, a cartilagem traqueal, ou seja, os anéis cartilaginosos. E se a gente fizer um corte, a gente vai ver que na parte posterior, então, desses anéis, nós temos ali o músculo traqueal para poder fechar esse círculo formando ali a traqueia. E aí, depois da traqueia, vai ter a bifurcação formando os brônquios principais. Então, os brônquios, eles vão surgir a partir da nossa traqueia e eles vão ser divididos de diferentes formas. A gente chama até que os brônquios, fala que os brônquios, eles formam uma árvore brônquica, porque ele vai se ramificando, e se a gente pegar e olhar ele ao contrário, é como se fosse ali mesmo uma árvore. Então, primeiro nós temos os brônquios principais, que são aqueles que se formam antes de adentrar ao pulmão direito ou esquerdo. Depois nós vamos ter os brônquios lobares, que são aqueles antes de entrar aos lobos dos nossos pulmões. Depois os brônquios segmentares, que é antes de ser destinados aos segmentos pulmonares, e depois desses brônquios segmentares nós teremos a formação dos bronquíolos e no final os alvéolos. Então, o brônquio principal, ele também pode ser chamado de bronco de primeira ordem, bronco lobar de bronco de segunda ordem e bronco segmentar de bronco de terceira ordem. Aqui vocês podem observar essa ramificação. Então, traqueia se divide em bronco principal. Então, temos o bronco principal direito, destinado ao pulmão direito, e bronco principal esquerdo, destinado ao pulmão esquerdo. Depois, nós vamos ter os brônquios lobares, que são aqueles destinados a cada lobo do pulmão. Lembrando que nós vamos ver que pulmão direito e esquerdo tem quantidade de lobos diferentes. Depois, nós vamos ter os segmentares também destinados aos segmentos dos pulmões, que nós vamos também estar vendo à frente. Aqui, então, vocês podem observar isso aí, né? A traqueia dividida em brônquios de primeira ordem, ou brônquios principais, depois os brônquios de segunda ordem, ou seriam os brônquios lobares, e os brônquios de terceira ordem, ou os brônquios segmentares.
Ao final dos brônquios segmentares, nós vamos ter a formação aí dos bronquíolos. Então, é cada vez menor. É como se a gente fosse pensar que a gente sai de uma avenida grande e vai entrando em ruas cada vez menores. É isso aí que acontece com a passagem do nosso ar. Como, né, quando sai ali da traqueia, vai passando por locais cada vez menores, que são as subdivisões dos nossos brônquios, até chegar ao bronquíolo. E na pontinha do bronquíolo, vocês podem perceber que nós temos quem? Os alvéolos. Os alvéolos, se a gente olhar aí para ele, depois na frente tem outras figuras, é como se fosse um cachinho de uva, com várias uvinhas ali grudadas, né? São os nossos alvéolos. E aí, então, chegando ao nosso pulmão, nós fizemos toda a passagem do ar até chegar aos nossos pulmões. Então, nós temos as vias respiratórias, como eu comentei com vocês, que é por onde o nosso ar passa. Então, lá na cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, lobares, segmentares, bronquíolos. E aí eu vou chegar aonde? No pulmão propriamente dito. Então, o pulmão, ele seria o nosso principal órgão do sistema respiratório. Ele está localizado, então, dentro da nossa caixa torácica, em uma região que a gente chama de mediastino. O mediastino, ele é uma região que é ocupado não somente pelos nossos pulmões, mas também pelo coração, por vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, esôfago, né, parte ali superior da traqueia e dos brônquios principais. O pulmão, ele é revestido pelas pleuras. Então, a pleura seria uma camada que protege, uma membrana que protege os nossos pulmões. Nós temos duas pleuras. A pleura visceral, que é a interna, na primeira figurinha ali em cima, a gente consegue visualizar, e a mais externa é a pleura parietal. Então, a pleura visceral é aquela que está em contato com o tecido pulmonar. A pleura parietal é aquela que está em contato com a cavidade torácica. Se vocês verem na figurinha de baixo, nós temos então, né, o desenho do pulmão, em volta do pulmão a pleura visceral. Depois nós temos de roxinho claro aí um local que a gente chama de cavidade pleural e ao redor da cavidade pleural a pleura parietal, que é aquela que está ali em contato com as costelas, ou seja, com a parede da nossa cavidade torácica. Então, nós temos pleura parietal e pleura visceral. E no meio dessas duas pleuras, nós vamos ter uma pequena cavidade chamada de cavidade pleural. E nessa cavidade, nós temos uma pequena quantidade de líquido, que é o chamado líquido pleural, que facilita essa cavidade. E esse líquido facilita o deslizamento do pulmão, né, dentro da nossa cavidade pleural durante os movimentos de respiração, de inspiração e expiração. Então, nossos pulmões, eles são divididos em lobos, né? Eles são separados por meio de fissuras, formando lobos. O nosso pulmão direito, nós vamos ter 3 lobos e o pulmão esquerdo, nós vamos ter 2 lobos. Então, essa diferença de lobos e fissuras é uma diferença básica entre os dois pulmões. Podemos visualizar aí na figura que o pulmão direito, ele tem o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Para ele ter 3 lobos, ele precisa de ter 2 fissuras. Então, ele tem uma fissura horizontal e a fissura oblíqua. Já o lobo esquerdo, ele tem apenas 2 lobos, só o lobo superior e o lobo inferior. Para que ele tenha 2 lobos, ele precisa de ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. Aqui uma outra figurinha que a gente pode visualizar. Então, lado direito são 3 lobos e 2 fissuras. Lado esquerdo,
2 lobos, uma fissura, ou seja, uma diferença anatômica bem básica de um pulmão para outro. Aí nós podemos ver também aquilo que a gente já comentou, né? Vem o ar pela traqueia, que vai depois se dividir em brônquios, formando os brônquios principais, indo um para cada pulmão. E aí, depois nós vamos ver aí, percebemos por essa figura, a formação dos brônquios lobares, ou seja, são aqueles que vão se direcionar a cada um dos lobos dos nossos pulmões, né? Visto que do lado esquerdo nós temos 3 lobos, então nós vamos ter o quê? 3 brônquios lobares do lado direito. E do lado esquerdo nós vamos ter 2 brônquios lobares. Depois dos lobos, os nossos pulmões, dentro de cada lobos, ele também é dividido em segmentos. Então, são estruturas ainda menores dentro de cada lobo. Aí nós podemos visualizar, né, dentro de cada lobo superior direito, em superior, inferior, médio, quantos segmentos que nós temos dentro de cada um. E aí é a partir desses segmentos que nós vamos ter também os brônquios segmentares se direcionando a cada um desses segmentos do nosso pulmão. Então, por isso que, relembrando, nossos brônquios, eles se ramificam em brônquios inicialmente, né, principais, indo para os pulmões, lobares se direcionando a cada lobo e segmentares se direcionando a cada segmento. Os nossos pulmões, né, ele tem regiões formadas ali pelo ápice, a base, temos a face, né, a face costal, que está em contato com costelas, e a face medial, em contato com o mediastino. E aqui, só reforçando o segundo parágrafo, sobre essa divisão de 3 lobos e 2 lobos e as fissuras, né, que são aquelas que separam esses lobos. E aí, então, lá no nosso pulmão, acontece a troca gasosa. Então, todo o transporte até agora, a gente viu que o transporte do ar que acontece pelas nossas vias respiratórias vão chegar aos nossos pulmões na unidade funcional do pulmão, que são os nossos alvéolos. E lá, então, nesse alvéolo vai ocorrer a troca gasosa. O transporte do oxigênio pelo nosso sangue, ele é feito pela proteína hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das nossas hemácias. E lá nos nossos alvéolos pulmonares, nós vamos ter capilares sanguíneos que envolvem esses alvéolos e permite que aquele oxigênio que está circulando, que chegou ao nosso alvéolo por meio da nossa respiração, passe para o nosso sangue, enquanto que aquele gás carbônico, CO2, que veio lá do metabolismo celular, ele vai ser deixado dentro do alvéolo para ele poder ser liberado para o nosso ar, que é o processo que a gente chama de hematose. Nós já conversamos sobre esse processo durante as nossas aulas de sistema circulatório, sobre o sistema, né, circulatório sanguíneo, e também já fiz essa relação com vocês, mas só relembrando e reforçando, né, a importância da parceria desses dois sistemas. Então, o nosso sistema circulatório, ele vai circular com o sangue pelas nossas células, pelo nosso corpo, levando o oxigênio e retirando o CO2. E aí, com isso, esse CO2 que foi retirado das células vai chegar até os nossos pulmões pelas artérias pulmonares. Então, a artéria pulmonar vai deixar, né, as ramificações ali que vão surgir, fazer com que surjam os capilares ao redor do alvéolo, vai deixar o CO2 e vai captar o oxigênio que está ali guardado, reservado, que foi o oxigênio que chegou por meio da nossa respiração. Aqui nessa figura é exatamente isso que eu estou falando, né? Então, nós temos aqui o iniciozinho, o fluxo sanguíneo, né, de artéria pulmonar, que é aquela, então, que veio lá do nosso corpo com sangue rico em CO2, e aí vai se ramificar pelo nosso pulmão até formar capilares que envolvem, né, a superfície alveolar, envolve o nosso alvéolo. Então, nós temos capilares ali que envolvem o alvéolo e, por isso, o CO2, que veio por meio da artéria pulmonar, ele vai passar para dentro do alvéolo.
Ao mesmo tempo, o alvéolo ele é um saco que vai armazenar o oxigênio que entrou pelas nossas vias respiratórias. E aí esse oxigênio ele vai passar para dentro desse capilar sanguíneo e vai retornar para a nossa veia pulmonar. Lembram, a veia pulmonar ela vai retornar para onde? Lá para o nosso lado esquerdo, né? Para o nosso átrio esquerdo. E aí vai dar continuidade voltando, né, lá no sistema cardiovascular, vai dar continuidade na nossa grande circulação, porque aí, se está do lado esquerdo, pode passar para o ventrículo esquerdo e ir novamente para as células, esse sangue oxigenado, e começar novamente todo o processo. Então, essa parte dos alvéolos, ela está intimamente ligada, né, com o processo de hematose. É o básico para que aconteça o processo de hematose, que é um processo importante dentro da nossa pequena circulação, que é aquela circulação entre pulmão e coração. Ou seja, o nosso sangue pobre em oxigênio, ele chega até o nosso pulmão, onde nós temos essas unidades funcionais, que são os alvéolos, e aí, com isso, esse sangue que era pobre em oxigênio, ele pode liberar esse excesso de CO2 que tem nesse sangue, pegar o oxigênio que está ali guardado, que o nosso alvéolo acabou de receber da nossa respiração, colocar no sangue, para o sangue ele ficar bom novamente, para poder ir para nossas células levar o oxigênio para a célula poder trabalhar. Então, é isso aí que mostra a parceria e a ligação que existe entre um sistema circulatório sanguíneo e o nosso sistema respiratório, né? A importância da parceria e funcionamento dos dois. Aqui nós podemos visualizar também, ó, esses alvéolos, como eu comentei, eles parecem um cachinho de uva, né? E aí, por meio da artéria pulmonar, ramos, na verdade, né, vão formar ali os capilares, deixando o CO2, ó, vocês podem ver que a setinha em azulzinho ali, as bolinhas em azul. Lembrem, azul representa rica em CO2. Então, se está rica em CO2, ramos que veio lá da artéria pulmonar vai jogar CO2 para dentro do alvéolo. Ao mesmo tempo que lá dentro do alvéolo eu tenho bolinhas vermelhas, ou seja, rico em oxigênio. E esse aí vai passar para dentro do capilar, que depois vai formar a nossa veia pulmonar. Lembrando que artéria pulmonar e veia pulmonar são as duas exceções que entre artérias e veias do nosso corpo, né? A artéria pulmonar é a única artéria que carrega sangue pobre em oxigênio, ou seja, é um sangue que está rico em CO2. Já a veia pulmonar é a única veia que carrega sangue rico em oxigênio, né? Todas as demais artérias é o contrário. As demais artérias é rico em oxigênio e as demais veias são pobres em oxigênio. Então, só para relembrar esse ponto aí, né, para vocês poderem relembrar e associar com essa figurinha aí que a gente está vendo. E aqui é só para relembrar, então, o processo contrário, né, que acontece nos tecidos. Então, enquanto lá nos nossos pulmões acontece deixando oxigênio e pegando deixando CO2, deixa CO2 e pega oxigênio, nos tecidos acontece o processo inverso, né? O oxigênio lá, ele vai ser desassociado, né, da hemoglobina, que é aquela proteína lá do nosso sangue, que está nas hemácias, né, presente nas hemácias, que carrega esse oxigênio, então vai se dissociar para poder passar o oxigênio para nossas células e vai retirar o nosso CO2, o gás carbônico, né, para poder levar ele de volta ao nosso coração, ao nosso pulmão, desculpa, aos nossos pulmões, para poder ocorrer o processo de hematose. Bom, pessoal, é isso. Dúvidas a gente vai esclarecendo via fórum ou via WhatsApp, tá bom?